E a gente está no meio de uma série chamada Série Psique. O nome é autoexplicativo, é intuitivo. É uma série em que a gente discorre assuntos que são transversais ou diretos, concernentes à mente humana, à psicologia humana. A gente não tem aqui a intenção ou a pretensão de tentar explicar, destrinchar a mente, como ela funciona, como ela não funciona. Até porque isso é uma missão muito pretensiosa. A gente aqui quer dar pistas, quer investigar um pouco, quer trazer aqui à tona o que é escrito sobre o que a mente humana é, por que o ser humano é o que é, o que ele faz, por que ele faz o que ele faz, e assim por diante. Então a única intenção nossa aqui, e quando eu digo única não estou depreciando, muito pelo contrário, é tentar elucidar melhor como acontece a realidade psicológica, de como ela interfere, de qual é o papel da alma na determinação de quem somos e do que fazemos. Claro que, de alguma forma, alguém poderia dizer que eu estou trazendo, brado para minha sardinha, porque eu sou um estudante entusiasta dessa área da psicologia. Mas a realidade, não existe uma psicologia mais profunda do que a do Evangelho. Você encontra ali atributos que fazem parte das melhores escolas filosóficas, por exemplo, sem que elas tivessem sido criadas, antes mesmo. Você vê ali um manual, não é só um código moral, um manual moral, é também, mas não apenas, mas você vê ali uma série de instruções para a vida, de quais são os valores corretos para existir, de quais são os valores que valem a pena serem cultivados. Então, se você trata a Escritura como um código moral apenas, dogmático, sinto muito, o melhor dela você não está aproveitando. Pois bem, hoje, como está aqui na exposição, eu queria discorrer acerca desse axioma central, dessa premissa central, dessa minha tese central de que nada é o que é por acaso, nada acontece por acaso. Existem várias interpretações possíveis para essa frase, Você pode pensar, por exemplo, quando eu digo isso, nada é o que é, ou nada acontece, o que acontece por acaso, numa perspectiva, por exemplo, de um tipo de propósito místico, talvez, como se Deus tivesse escrito antes da minha fundamentação, da minha existência, do meu nascimento, tudo aquilo que eu iria passar em vida. Em alguns casos, chega a se assemelhar essa ideia ao tal do mundo das ideias de Platão, que é o mundo perfeito, é o mundo imutável, o mundo eterno, em que o corpo, que é material, que é redutível, que é imperfeito, possui a única função, imperfeito como ele é, de acessar esse mundo perfeito. Mas a realidade que eu quero trazer aqui com vocês hoje, quando eu digo isso, nada é o que é por acaso, nada é por acaso, é no sentido de que nada do que somos ou fazemos ou somos sem motivo. Todo mundo tem, e essa é a tese central, todo mundo tem um arcabouço enorme de motivações para ser o que é e para fazer o que faz. Por exemplo, tem gente que põe a agressividade que ele tem na conta, por exemplo, de um temperamento, ou de uma carga genética, de uma predisposição genética, não sei, de uma influência genética, inata, determinista. Tem gente que diz, eu sou agressivo porque o meu temperamento é colérico, por exemplo, ou sanguíneo, não sei. Agora virou costumeira, se utilizar dos 4 temperamentos para explicar o comportamento humano. E não está errado. Muito pelo contrário, é uma ótima ferramenta. O problema se inicia quando eu me torno um determinista. Como se eu tento colocar as minhas características todas na conta não de mim mesmo, não da minha consciência, mas de uma pretensa predisposição genética totalitária. Isso é um problema. Tem gente, por exemplo, que ao invés de colocar na conta do temperamento, põe, por exemplo, na conta da família. Eu sou agressivo, ou eu sou explosivo porque meu pai também era, por exemplo. Ou eu sou mulherengo, porque na minha família é normal que seja assim. Eu sou, como se diz por aí, beberrão, eu sou glutão, eu não sei. Porque meu pai é assim, meu tio é assim. Às vezes o sujeito não admite isso, porque é um pouco feio de falar isso em muitas ocasiões. Mas ele tem para si o seguinte, meu pai é assim, então eu também sou assim.
Tem gente que chama isso de maldição hereditária, por exemplo, e assim por diante. Será que você é um desses que pensa o seguinte: eu sou emotivo porque eu sou melancólico, eu sou instável emocionalmente, sou inconstante, sou efêmero porque eu sou sanguíneo? Ou tem gente que passou por tanta coisa ruim na vida, é verdade, que tem uma mente, vamos dizer, parece que fora do lugar. Mas toda vez que ela comete ações que são desfavoráveis a ela, que são destrutivas, são autodestrutivas, ela põe na conta de, por exemplo, eu sofri um trauma quando eu era criança. A pergunta que fica é: será que existe alguma responsabilidade nossa naquilo que somos e o que fazemos? E a minha tese central, o meu argumento central hoje aqui é esse: que nada é por acaso. Ninguém é o que é ou faz o que faz por acaso. Por que afinal somos o que somos e nos comportamos como nos comportamos? No processo, durante a história da construção do pensamento humano, como a filosofia, por exemplo, e a psicologia muito tempo depois, ou até mesmo como uma teologia, ou na história das religiões em si, não importa. Todo o processo ou movimento de construção do pensamento humano está assentado, foi criado e assim propagado para defender a ideia de que, não, nós não somos tão espontâneos assim. Nós não somos tão livres assim. Ninguém é tão livre assim. Nenhuma ação humana é tão espontânea, natural assim. Todos têm uma gama de motivos que são incontáveis, são infinitos, para ser o que é e fazer o que faz. Lembrando que primeiro é ser o que é e depois fazer o que faz. O mesmo Jesus Cristo nos diz o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Então primeiro o coração é cheio, primeiro você é e depois você faz, depois a boca fala. Mas toda a construção de pensamento humano foi criada e propagada para nos assegurar de que não somos tão espontâneos e livres assim. Essa é a questão. Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aí. Você acompanha no slide aí. Através do profeta Jeremias, o Deus de Israel, Yahvé, nos garantiu que o coração humano possui caminhos de engano e que é simplesmente impossível conhecer esse coração por completo. Isso fica muito claro quando ele diz, está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 17, versos 9 e 10, quando diz assim, enganoso é o coração, ou o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, maldoso, quem o conhecerá? Quando Deus pergunta o seguinte, uma pergunta retórica, quem o conhecerá? Ele está querendo dizer o seguinte: poxa, não tentem conhecer o coração humano por completo, porque é impossível. Só saiba que ele tem caminhos que são desconexos, que são aparentemente paradoxais, que são complexos, que são difíceis. Mas o fato é que ele tem seus motivos. Isso lembra muito uma frase que um filósofo matemático, muito tempo depois, um químico famoso, um tal de Blaise Pascal, que enunciou uma frase muito conhecida pelo grande público, que diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. E ele disse isso evocando esse fato, de que o coração humano é complexo. Cada manifestação dele por meio de ações tem um motivo, tem um porquê por detrás. Quer ver uma outra? Para Siddhartha Gautama, o principal dos Budas no budismo, logicamente, os principais obstáculos para alcançarmos a felicidade são os nossos desejos. Olha só, para o budismo inclusive, o principal obstáculo nosso, o principal empecilho nosso que nos impede de sermos felizes são os nossos desejos, nossas ilusões. O que quer dizer implicitamente que existe uma força por detrás daquilo que é cognoscível, que é visível, que é corriqueiro, uma força por detrás, uma motivação por detrás, um ânima por detrás, que faz com que nós alcancemos alguma coisa, um impulso para a vida ou um impulso para a morte, como viria a dizer mais para frente o Sigmund Freud. Demócrito, o filósofo grego pré-socrático, possui a ideia de que o homem só atingiria a sua satisfação de ser quando decidisse abrir mão de suas próprias ilusões.
Para Demócrito, felicidade é igual serenidade. Quanto mais desgarrado das próprias ilusões e pretensões sobre a vida, mais perto de ser feliz e satisfeito o sujeito está. Mas perceba que é necessário, em Demócrito, que o sujeito decida abrir mão, de uma certa forma, de si mesmo, dos seus desejos. E ninguém que pode negar que o desejo humano é uma força enorme. O Lacan viria dizer, mais para frente, muito tempo depois, Jacques Lacan, filósofo e psicoterapeuta francês, o seguinte: o desejo é o motor da realidade. O desejo é a essência de toda e qualquer realidade humana. Lacan teve essa ideia. Então veja como o desejo é forte, mesmo em Demócrito, porque se ele diz que a felicidade só pode ser possível quando o sujeito decide voluntariamente abrir mão dessa parte dele mesmo, que impulsiona, que deseja, que quer se apropriar, que quer ter, que quer possuir, quando ele abre mão disso, então ele está cada vez mais próximo de uma vida de virtude. Platão nos deixou a ideia, por exemplo, que apesar de a alma ser eterna e perfeita, ela habita um mundo e um corpo que são totalmente relativos, imperfeitos. Até existe uma ideia em Platão de que o corpo é a caverna da alma. Olha só, porque a alma ela é perfeita e imutável. Existe uma forma de pensar reencarnatória em Platão. Por isso que a alma ela é eterna, ela é imutável. Mas ela habita um corpo que é totalmente relativizado, totalmente enfraquecido por si mesmo, cuja natureza é frágil, é efêmera. Para Platão, a alma está sempre numa situação de sujeição, de escravidão, em relação às demandas desse corpo que é imperfeito. Portanto, a alma quer ser perfeita, mas ela não consegue, porque ela está sujeita, enquanto durar essa peregrinação existencial terrena atual, enquanto ela durar, a alma está sempre em sujeição a essa imperfeição essencial do corpo. Veja que em Platão a alma está em obediência a demandas ambientais do mundo externo e do corpo que são imperfeitos. Veja como existe uma ideia também em Platão que nós não somos tão livres assim. A nossa alma não é tão livre assim. É necessário um processo de escolha nesses pensadores. Consegue perceber isso? Aristóteles, por sua vez, nos transmitiu a ideia de que assim como o corpo, a alma também é imperfeita e finita. E que nos tornamos justos quando optamos praticar atos de virtude, cuja base principal é a justiça e o autocontrole. Veja, além de dizer que a virtude é silenciosa, essa é uma curiosidade interessante de Aristóteles, por exemplo, o respeito é silencioso. Você não consegue angariar, conseguir respeito com os demais, com o próximo, falando muito alto, exigindo respeito o tempo inteiro. Mas agora, além de ele falar que as virtudes são silenciosas, ele nos deixou muito claro o seguinte: a virtude é um caminho habitual. A virtude é alcançada por meio de uma decisão de adentrar um processo de perseguição, de perseverança em hábitos. Quanto mais você faz o que faz, quanto mais insiste em boas atribuições, mais virtuoso você vai se tornando. A ideia básica em Aristóteles é essa. Mas veja como é necessária em Aristóteles a busca pelo autocontrole, por buscar permanecer no autocontrole. É preciso se autocontrolar. Mas aí que está, se autocontrolar do quê? Talvez ele não chamou de impulso, ele não chamou de desejo, que isso é uma descoberta da psicologia, da filosofia da psicologia moderna. Então, ele pode ser que não tenha chamado de impulso ou de desejo, mas ele falou que é necessário que nós escolhamos nos autocontrolarmos. Mas autocontrolar do quê? Existe um processo de esquiva aí, do que não é virtuoso, do que é tolo. Então você precisa se controlar. Toda virtude depende do autocontrole. Então veja, de novo, que nós não somos tão espontâneos assim. Existe uma força dentro de nós. Jesus de Nazaré, esse cara eu gosto, viu? Você conhece Jesus de Nazaré? Ele nos disse que o nosso ser obedece aos impulsos da nossa alma. Quando ele diz,
Pois a boca fala do que está cheio o coração. Percebe isso? Não é à toa que a vigilância é um mandamento tão forte e tão enfatizado no Evangelho. O autocontrole, a autovigilância. Vigiem, pois a carne é fraca. Não foi isso que Jesus falou? E por que essa vigilância? Vigiar o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa vigilância é em relação ao quê? Direcionada ao quê? A uma força que está além de nós, como Paulo veio dizer em Romanos 7, uma força que está acima da nossa voluntariedade, que tende a nos dominar. Então veja que nós, mais uma vez, não somos tão livres assim. Existem forças por detrás dessa cortina, dessa superficialidade que são os nossos comportamentos. Nós só fazemos o que fazemos porque existe uma complexidade de porquês, de experiências, como vamos tratar mais para frente nessa exposição, que nos induzem, nos direcionam, nos orientam a fazermos o que fazemos. Paulo apóstolo, Paulo de Tarso, de modo muito sincero, afirmou que observava em si mesmo uma lei que era muito mais forte, que era mais forte que a sua própria mente. É muito claro em Paulo isso em Romanos 7, ele entra numa espécie de parafuso ali, ele se dá conta, fica parecendo, de uma própria complexidade essencial, e ele mostra como isso incomoda ele. Porque veja, apesar de Paulo ser muito influenciado pela filosofia grega de sua época, é muito mais fácil para a gente hoje falar em desejo, falar em inclinação, falar em talvez pulsão para os mais achegados à psicanálise freudiana. É muito mais fácil, porque existe toda uma história, uma linha do tempo em que se investiu falar sobre o que é o desejo. Passou pelo Buda, passou pelo Demócrito, passou por Tales de Mileto, passou por Sócrates, passou por Platão e Aristóteles, que são vamos dizer, a espinha dorsal da filosofia moderna ocidental. Passou por Cristo, passou por Santo Agostinho, que fez questão de investir num certo neoplatonismo, tomando para si as teorias, os conceitos de Platão. Passou por Tomás de Aquino, que deu uma perspectiva aristotélica para a teologia cristã. Enfim, passou por uma gama de pensadores ao longo da história, até chegar a gente hoje o conceito de desejo. A ideia de que existe uma coisa dentro de mim que me impulsiona a fazer o que é errado. Mas para Paulo era mais complicado. Apesar de ele ter tido contato, por exemplo, com Demócrito, pré-socrático, que dizia que felicidade é serenidade, que o que nos impede de chegar à dimensão feliz da existência são os nossos impulsos, nossas ilusões, nossos desejos. Paulo certamente sabia que existia uma ideia na Ásia, que é proveniente do budismo, por exemplo, como a gente falou aqui, que diz que o obstáculo para o ser feliz é o querer. Então é necessário controlar o querer. Então Paulo sabia dessas coisas. Mas tu imagina como é que deva ter sido para Paulo discorrer e perceber em si mesmo uma lei que ia na contramão de tudo aquilo que ele acreditava. É como quando você, por exemplo, lê algum livro, assiste uma aula, lê a Bíblia inclusive. Aquilo faz sentido para você, mas é mais uma informação, um conjunto de informação, legal. Mas aquilo só encarna em você se dá conta daquela informação de fato, quando você passa por alguma demanda, alguma experiência no dia a dia, que evoca essa informação. Não é assim? Você pode ler, por exemplo, quando Paulo fala, por exemplo, veja em mim uma lei que é muito mais forte do que a minha mente pode me controlar, do que a minha consciência me domina. Uma lei que vem de dentro, que vai rasgando a minha alma. Você pode ouvir isso e falar, pô, coitado de Paulo, né? Mas é quando você se sente tentado, por exemplo, fazer o que é errado, que você vê, puxa, é verdade. Isso quer dizer, informação por informação sem vivência é apenas uma informação. Um conceito sem vivência é apenas um conceito. Vai agregar no teu vocabulário, na tua erudição, no teu arcabouço filosófico, legal. Mas com vivência é que as informações se carnificam, se encarnam
se tornam vivas. Então perceba que para Paulo escrever um capítulo inteiro de Romanos, livro tão lindo e tão complexo ao mesmo tempo, que ele percebia nele mesmo uma lei que ia de encontro a tudo que ele acreditava como sendo virtuoso e bom. Imagina ele percebendo isso. Mas é um processo necessário. Se você quiser alcançar a felicidade, a serenidade, primeiro aceite as coisas como elas são. A vida como ela é, aceite. Não estou falando no sentido de ser passivo em relação à existência, não é isso. Seja ativo, mas parta de um princípio real. Não parta do seu princípio ilusório. Parta de um princípio real. As coisas como elas são. A vida com toda a complexidade, perplexidade, dificuldade que ela carrega consigo. Aceite isso, depois vá viver. Só é possível ser feliz, aliás, quando alguém aceita a realidade como ela é. Enquanto a gente se encher de expectativas ilusórias sobre a vida existencial, sobre essa existência, nós sempre vamos procurar nos intocarmos, nos escondermos de ilusão em ilusão, de meta em meta, por exemplo, de conquista em conquista. Você não pode parar e pensar sobre a existência, senão você tem que continuar percorrendo o sucesso, por exemplo. Isso é uma expressão de medo da vida real. Perceba, portanto, nesses exemplos todos, que desde o início se discorreu acerca de uma certa força interior que nos inclinaria para o que não é certo, para o que não é virtuoso. E finalmente, sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, e também primeiro do século XX, ali de 1860 até 1980, mais ou menos, não só, mas esse período é principal. Foi nesse período que começaram a surgir alguns pensadores, dentro de uma esfera filosófico-psicológica, quando a psicologia começou a se tornar uma área de investigação específica, começou a se desatrelar da filosofia, como sempre tinha sido até então. Nessa época surgiram alguns pensadores importantes, como por exemplo, anotei alguns deles aqui, William James, Wilhelm Wundt, que é o pai da introspecção psicológica, 1870, 80, Ivan Pavlov, o pai do behaviorismo clássico, e aí mais à frente, Sigmund Freud, que é muito conhecido, Carl Jung, da psicologia analítica, Fritz Perls, da gestalterapia, Viktor Frankl, da logoterapia, Jacques Lacan, da psicanálise lacaniana, Friedrich Skinner, do behaviorismo radical, Aaron Beck, da TCC, terapia cognitivo-comportamental, que inclusive é a mais comum hoje em dia. Enfim, o fato é que surgiram muitos pensadores diferentes, existem muitos e muitos e muitos outros, que começaram a pretender investigar a mente humana, o comportamento humano a partir de um viés da mente humana, a partir de uma abordagem, eu não diria estritamente, porque pode parecer muito cartesiano isso, mas vamos dizer exclusivamente psicológico. Passou a se investigar os porquês de um homem ser o que é e faz o que faz a partir de uma ótica psicológica. Foram esses os pioneiros. Mas eu queria enfatizar rapidamente aqui o trabalho de um homem que foi importantíssimo na história da filosofia. Foi o Edmund Husserl. Ou Russell, ele era alemão. É que eu, na verdade, pastor Paulo Mazarém, eu sou fluente em alemão. Mas como eu não quero humilhar vocês que estão aqui e quem está assistindo, eu vou falar Husserl mesmo, tá? Husserl. Edmund Husserl é considerado o pai da corrente filosófica chamada fenomenologia. E a fenomenologia, mais para frente, foi influenciar aquelas abordagens da psicologia que são ou humanistas ou existencialistas. Você vê muito do Husserl, por exemplo, em Fritz Perls, em Jean-Paul Sartre. A principal influência do Husserl foi o também alemão Franz Brentano. Franz Brentano. O Franz Brentano, ele é chamado de filósofo, ele é considerado psicólogo. Eu diria mais um psicólogo do que um filósofo. Ou talvez um filósofo mais que um psicólogo, eu não sei. O fato é que o Franz Brentano, ele foi genial quando ele começou a observar o comportamento humano,
e começou a notar que, primeiro, não somos tão livres assim. Não, a gente não é tão livre assim, como se pensava na época. Tudo faz parte de uma decisão, tudo faz parte de uma decisão e acontece por causa de uma voluntariedade. O Brentano começou a perceber que não, existem forças dentro de nós, começou a observar o Brentano, como Paulo observou também, que nos orientam a fazermos certas coisas, a termos certas inclinações, vontades, desejos, assim por diante. E segundo, a partir dessa primeira premissa, nossas ações são orientadas por fenômenos psíquicos, que ele chamou de Gestalt ou Gestalt. Veja, ele falou que nós não somos tão livres assim, e nós não somos mesmo. O Evangelho é isso. Nós precisamos de redenção justamente por isso. Uma vez, eu estava no seminário, que eu fiz alguns anos atrás, com um monte de alunos de outros países e tal, e aí começou uma discussãozinha na sala de aula. E a pergunta central era essa, era uma aula sobre graça. E a pergunta central era essa, era a seguinte: qual é a nossa contribuição na salvação? E aí, lógico que a sala inteira, inclusive eu, respondemos o seguinte: nenhuma, não é por mérito. A salvação é uma posição. O cultivo do fruto, dos frutos, das consequências dessa salvação, dessa posição, aí são outros 500. É uma ação conjunta entre eu e o Espírito Santo. Mas a salvação, não tem nenhum dedo meu nisso, não. Mas eu fiquei pensando, tudo bem. Mas na realidade, professor, eu levantei a mão e falei para ele, mas na realidade, nós não cultivamos o pecado, nós somos o pecado. Aí criou aquele alvoroço na sala de aula, como assim? E o atributo divino? Aí eu falei assim, mas é claro que eu estava falando de uma forma mais poética do que literal, né? Mas quando eu disse isso, foi justamente para falar o seguinte: a noção, o fato, o conceito, chame como você quiser, da redenção, da salvação, de existir um Salvador, só é necessário porque eu sou a encarnação daquilo que precisa ser libertado. E já que é uma condição sine qua non, indispensável a todo ser humano, sem exceção ou acepção, então eu posso dizer o seguinte: eu não tenho outro caminho para percorrer, senão o caminho de duas vias possíveis. O primeiro, de dar razão e vazão às minhas inclinações que não são virtuosas, que não são boas, que não possuem valores para existir, que são positivos. Ou eu escolho isso, ou eu escolho ir na contramão disso, educar minha consciência, lutar contra isso. Mas de uma forma ou de outra, o pecado é base, a imperfeição é base, nesse sentido, não moral, mas de imperfeição essencial. Uma imperfeição ontológica, essencial e ontológica, e existencial. Eu digo isso por quê? Porque no Evangelho está muito claro, de novo, evocando Romanos 7 aqui, percebo uma força em mim que é mais forte daquilo que eu penso, que eu tenho como consciência, que a mente consegue alcançar, consegue decidir. Paulo falou isso. A semelhança de Paulo, Brentano percebeu que não somos tão livres assim. E nossas ações são orientadas por fenômenos psíquicos. Ele foi o primeira pessoa que trouxe essa ideia de fenômeno psíquico. Franz Brentano. O Franz Brentano, ele foi o principal mestre de Edmund Husserl. E eu trouxe essas duas ideias do Brentano, porque toda a construção filosófica / psicológica de Husserl está fundamentada nesses dois princípios, de que somos orientados por fenômenos psíquicos, gestalts. E segundo o Brentano, esses fenômenos psíquicos são forças psicológicas, são energias psicológicas com causas próprias, com origens próprias, de acordo com a vivência individual de cada um.
Então cada um tem os seus fenômenos psíquicos, porque cada um tem as suas vivências. Veja, hoje pode parecer, em alguns momentos, um tanto quanto lógico ou óbvio esse fato. Não, nós somos orientados pelas nossas vivências, experiências e tal. Mas em torno de 1850, 60, isso não era nada óbvio. Mas nada óbvio mesmo. Mas veja como o óbvio nos ensina muita coisa. A gente às vezes quer colocar, como eu falei lá no começo, a culpa, a causa das nossas mais diferentes ações, muitas vezes perversas, ou não, até as nossas alegrias. A gente acha que tudo isso é espontâneo. É o meu temperamento, é hereditário, é maldição hereditária, sei lá, é um fruto somente de uma criação familiar, como se eu fosse somente passivo à minha criação, às ações dos meus pais, ao meu clima ambiental familiar. Tem gente que acha que é isso, eu sou emotivo porque eu sou melancólico, como eu falei lá no começo. Eu sou inconstante porque eu sou hiperativo, não sei. Às vezes o cara é só mal educado mesmo, né? Não é hiperativo, isso existe, é fato, é uma condição psicológica, é um transtorno psicológico. Mas isso não torna o ser humano passivo em relação a ele mesmo. Não exclui dele um processo decisório que é só dele, de mais ninguém. Aliás, só você pode decidir as coisas para você. Porque até quando você decide outorgar isso para outra pessoa, quando você permite que outras pessoas decidam por você, você se torna passivo, seja por medo, por fobia, ou por querer agradar quem quer que seja, por manter uma moral, ou medo de perder o emprego, ou sei lá o quê. Quando você permite ser subordinado a outra pessoa, mandado por outra pessoa, até isso é uma decisão sua. Não decidir também é uma decisão. Essa é a questão. Então ninguém pode fugir de suas decisões. Só que as decisões, de acordo com o Russell, são apenas resultados de um monte de fenômenos psíquicos do nosso arcabouço do passado, que vão se juntando, vão se influenciando. Por exemplo, o Descartes tinha uma ideia, um axioma, que era o seguinte: a nossa imaginação é fruto da mescla entre o que imaginamos e entre o que a realidade nos mostra. Por exemplo, um cavalo alado. Existe cavalo alado? Não, não existe. Mas o que é cavalo alado? É uma imaginação que foi criada a partir de duas coisas que são uma coisa que é real, outra coisa que também é real, mas que se tornou uma fantasia. Por exemplo, você junta cavalo, você junta asas, talvez junta um chifre e forma um cavalo alado. Então veja, tudo que a gente imagina, considera, pensa, decide na vida, depende de todo um arcabouço por detrás, mental, que tem a ver com as experiências, com as referências que vamos tendo da existência, da vida, dos objetos, das pessoas, os conceitos que temos sobre Deus, inclusive. Num certo sentido, cada um tem o seu próprio Deus dentro de si. O Deus é único. Mas a subjetivação de Deus é individual. O meu Deus tem a cara dos meus desejos, tem a cara das minhas inclinações, tem a cara dos meus sonhos. Deus tem a cara do que eu sei sobre a vida, assim como o seu Deus tem a cara do que você sabe sobre a vida. Então perceba que cada arcabouço mental é diferente um do outro, por causa de fenômenos psíquicos. Essa ideia era nova na época de Brentano. Muito por influência de Brentano, a principal contribuição de Russell nesse caminho, até uma investigação mais psicológica do comportamento humano, para se tentar compreender o comportamento humano, foi o conceito de intencionalidade. Intencionalidade. A intencionalidade de Edmund Russell. Olha, esse conceito é chave para se compreender a teoria filosófico-psicológica de Edmund Russell. E quando eu falo intencionalidade aqui, não é de intenção como motivação. Eu tenho a intenção de. Não, é no sentido de tender a, de intencionar, verbo intencionar. Então, o nome é intuitivo, é autoexplicativo. Existe um princípio de intencionalidade na consciência humana, segundo o Russell. Ou seja, existe uma tendência ao mundo externo. Assim como existe uma tendência do mundo externo
a consciência. Porque o mundo está passivo, as pessoas, os objetos, os conceitos, tudo isso está passivo a ser compreendido. Mas só compreende quem tem uma consciência. É um pouco complicado, eu sei, mas vou pedir para você preste um pouco mais de atenção agora. De acordo com esse conceito, com esse princípio de intencionalidade, há uma relação dialética, ou seja, de troca mútua, de mutualidade, que é constante e interminável entre a nossa consciência e o mundo externo, o mundo em que vivemos. Os contextos em que vivemos, sejam contextos em si, climas familiares, empresariais, nosso trabalho, nosso estudo, nosso cônjuge, nosso parceiro, nossos amigos, nosso carro, os nossos conceitos sobre o que seja sucesso, felicidade, que vem de fora também. Enfim, existe uma relação que nunca tem fim entre a nossa consciência e o mundo que nos cerca, o mundo como ele é. De modo que a qualidade da nossa consciência depende da qualidade da relação entre nós e o mundo que nos cerca. Aí começa a fazer um pouco mais de sentido. A qualidade da nossa consciência, do que temos enquanto consciência para existir, depende da qualidade das relações que vamos estabelecendo com as coisas do mundo. Com família, com igreja, com trabalho. Cada um tem o seu conceito do que seja igreja, cada um tem o seu conceito sobre o que seja Deus, cada um tem o seu conceito sobre o que seja trabalhar. Para alguns é um fardo, para outros não. Para alguns é indiferente. Eu preciso trabalhar mesmo, fazer o quê? Então é melhor não reclamar. Tem gente que é empolgado. Tem gente que vive num auto-engano de achar que o trabalho é sempre 100% maravilhoso. Porque na realidade tem medo de enfrentar as coisas como elas são. Mas cada um tem as suas próprias considerações sobre a vida. Essa é a questão. Então seja o mundo da criação familiar, do trabalho, da igreja de Deus, e todas as experiências que envolvam esses personagens da existência, esses perfis da existência, sejam experiências positivas ou negativas, tudo isso vai consolidando a minha consciência, a forma com que eu enxergo o mundo. De modo que se eu alimentar a minha consciência o tempo inteiro, voluntariamente, com aquilo que não é saudável para mim, eu adoecerei, porque o meu conceito sobre a existência vai se tornar cada vez mais adoecedor. Portanto, fica a dica, não se acostume com o que não te faz bem. Jamais se acostume com aquilo que te faz mal. Tem um pensador brasileiro, me veio à mente agora essa frase, não sei se foi do Drummond de Andrade, que diz assim: jamais comprometa a sua felicidade com futilidades. Acho que foi Fernando Pessoa que falou isso, Fernando Pessoa. E é isso, porque a qualidade da nossa consciência, da forma com que interpretamos a vida, depende de quais são as relações que nós vamos estabelecendo com a vida. E essas relações, quem escolhe embarcar nelas somos nós. Portanto, perceba, se você tem algumas relações que são autodestrutivas para você, reveja. É desse conceito, dessa ideia do Russell que vem a sua célebre frase: toda consciência é consciência de algo. Toda consciência é consciência de algo. Para Russell, o sentido de tudo é uma construção pessoal. Olha só, a partir da qualidade da consciência. Para Russell, o sentido de tudo que a gente faz e vive na existência depende de qual é a qualidade da nossa consciência. Olha que interessante isso. Que interessantíssimo isso. A gente vê no Evangelho essa ideia também. Ou seja, a qualidade do que eu tenho na minha consciência, enquanto verdade, enquanto valores para a vida, enquanto ferramenta para suportar o dia a dia, é a qualidade disso que eu tenho, dessa construção, desse edifício consciente, é isso que vai determinar a qualidade das relações com o mundo. E isso é o sentido da vida, para o Russell. Eu tendo a concordar com ele. Em suma, os fatos principais são dois. Primeiro, ninguém é o que é, ou faz o que faz por acaso. Isso está bem claro, eu acho que está. Está claro, Alex? Está muito bem claro. E o segundo fato, olha só, a qualidade da nossa consciência depende de como escolhemos nos relacionar com a vida. Sim, escolhemos mesmo. Tem gente que pode falar, mas e quando o cara
Você não está sendo muito meritocrata, Victor, quando você fala isso? E eu digo assim, não. Não, porque, como o Jean Paul Sartre falou, algum tempo depois do Russell, o pastor falou na última aula aqui, essa frase. O que realmente importa, parafraseando ele, não é aquilo que a vida fez de nós, mas o que nós decidimos fazer com aquilo que a vida fez de nós. Então, no fundo, é tudo uma escolha diante de uma gama de possibilidades. Vou acelerar aqui. Merleau-Ponty, francês, discípulo de Russell, cara inteligentíssimo, muito complexo e profundo. Ele dividiu o self, ou o eu humano, didaticamente, de maneira didática, em 3 instâncias diferentes. O domínio do passado, a série dos agoras e o domínio do futuro. Eu queria trazer aqui o diagrama para vocês, mas como é um desenho, eu achei que podia ficar ruim para você em casa. Então, decidi trazer assim, acho que é mais fácil para ler e para compreender. Mas são 3 instâncias do self, do eu. O domínio do passado, a série dos agoras e o domínio do futuro. O domínio do passado é também chamado de fundo de vividos. Olha só como é explicativo esse nome. Fundo de vividos. Ou seja, é um baú de vivências, não é isso? A série dos agoras, que é o presente tal qual ele se apresenta a nós. Nossas situações de vida, nossas situações, nossos contextos. E o domínio do futuro, que são as possibilidades futuras. A explicação é simples. Olha só, acompanha aí. Faz um esforço mental um pouquinho maior. O domínio do passado, ou fundo de vividos, estão toda a gama, estão todas as nossas referências, experiências na vida. E também nossas interpretações sobre essas experiências. Esse leque de experiências, a nossa consciência, nos orienta em nossas ações no presente, nas situações que se apresentam na vida. Ao passo que essas ações, as nossas ações, ao cometidas, modificam os nossos ambientes, interno e externo, para o bem ou para o mal. E é o que nós nos apropriamos e aprendemos dessas consequências internas e externas, que no futuro nos servirá como base para responder a futuras situações. E aí todo o ciclo recomeça. Espero que tenha feito sentido isso para você. O fato é, no domínio do passado, nesse diagrama do Merleau-Ponty, está todas as nossas referências para existir, nossos conceitos, valores, assim por diante, nossas experiências. A série dos agoras é o presente, tal qual ele se apresenta, que evoca situações que a gente tem que responder de alguma forma. Quando a gente responde, e aí a gente só faz o que a gente dá conta de fazer, certo? Quando a gente responde, isso abre um leque futuro, porque modificou o ambiente. Ou seja, toda ação depende de um suporte suficiente, condizente. Uma crise de ansiedade ou de pânico, por exemplo, é quando a série dos agoras, que é o presente, nos demanda uma resposta que não temos suporte para dar. Na depressão ocorre um padrão de possibilidade de respostas que vem do domínio do passado, que são insuficientes ou que são autodestrutivos. O trauma também faz isso. No surto psicótico, na alucinação, na esquizofrenia, no delírio, na dissociação, acontece algo parecido, pois faltam respostas disponíveis nesse fundo de vidas, nesse arcabouço mental que a gente vai tendo como referência para existir. Uma psicoterapia, por exemplo, aumenta o leque dessas possibilidades de resposta. Você vai compreendendo por que está tudo tão enraizadamente complicado e trancafiado, você não consegue sair disso. E vai abrindo, vai expandindo essas possibilidades de ação. E consequentemente vai tendo mais ferramentas para lidar com a realidade. Aí você escolhe o que é bom e o que é mal para você. Se livra do que faz mal e persiste no que faz bem. A questão é que a qualidade da nossa vida depende da qualidade da nossa consciência, da nossa mentalidade. Pois ninguém faz o que faz por acaso. É por isso que o Evangelho nos propõe que sejamos constantemente transformados, melhorados em nosso ethos, em nossa ética, em nossa mente.
nos dizendo que a vontade perfeita do Pai era uma consequência disso. Olha só, estou finalizando. Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse século, não se conformem com esse mundo de hoje, como elas funcionam, não se conforme às noções de sucesso, felicidade, de bem-estar, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ora, aliás, esse texto nos mostra que só se pode alcançar a vontade de Deus através de uma transformação da nossa mentalidade. Quem ficar estabilizado na atual forma de pensar e de ser, jamais chegará à verdade dos fatos, que é a do Evangelho, que é a vontade de Deus. Mas olha, ninguém transforma nada sem que antes saiba o que transformar. Senão vira frase de efeito. Aliás, existe uma tendência no meio cristão, não só no meio cristão, até porque a igreja é apenas um reflexo da sociedade, em muitas facetas, mas há uma tendência em nós, como cristãos, em tornar versículos bíblicos como jargões, como frases de efeito, como escudos, como é que chama? Talismãs mágicos, desconsiderando o fato de que existe uma motivação por detrás. É por isso que o Evangelho nos ensina a sempre examinarmos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11:28. E é por isso que Jesus nos ordena para que nos vigilemos constantemente, argumentando que a nossa carne, nossa natureza, nossa alma, nossa mente, por que não, são fracas e imperfeitas. Por isso que ele falou, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a natureza humana é fraca. E por fim, a mensagem principal é essa: eduque-se a si mesmo, examine-se a si mesmo e eduque-se a si mesmo, pois a qualidade das respostas que você dará às diferentes situações que se apresentarem na vida depende de qual seja a qualidade da sua consciência. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, que tenha feito sentido para você o que foi dito aqui. E olha, a gente passa pelo que passa, a gente é o que é, a gente faz o que faz. A gente não sabe interpretar direito quem somos, é normal que seja assim, ninguém se conhece por completo, como Deus falou por Jeremias, a gente leu antes. Quem o conhecerá? Quem conhecerá o coração humano? Ninguém. Mas o fato é que nós precisamos educar a nossa consciência. O único fato realmente verdadeiro para a vida é cultivar o que seja valor para existir. Amém? Fazer uma oraçãozinha para terminar? Feche seus olhos, aumente a sua concentração agora e ore comigo. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para te agradecer, Pai, por quem o Senhor é para nós, que o Senhor nos deixou como instrução para a vida, pela sua palavra. Senhor, que tudo que foi dito aqui seja de alguma forma benéfico para quem ouviu, para quem está ouvindo, e que seja um indutor, seja um propulsor de um processo de transformação. Eu te peço, Jesus, que desde agora e para sempre, até que essa existência terrena tão efêmera e passageira termine, eu te peço que esteja conosco, alimentando e nos ajudando a alimentarmos a nossa consciência. Pois nós sabemos e aprendemos isso hoje, que a nossa vida depende da qualidade da nossa consciência. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado e até a próxima, viu? Deus abençoe vocês.